por uma questão de uma disciplina ou de um peso da mão de Deus na vida daquela criança e na vida do próprio rei Davi. Mas depois, Davi teve com Batseba um outro filho chamado Salomão, e é justamente o filho Salomão que Davi tem com o grande amor da sua vida, que é Batseba, é que vai herdar o reino de Davi. Davi, você sabe, foi o homem segundo o coração de Deus, o homem mais extraordinário da Bíblia Sagrada, e o homem que deu o tom para a entrada de Jesus no cenário da história da humanidade, porque Jesus entra em Jerusalém aclamado como filho de Davi, e Jesus recebe glórias e hosanas ao filho de Davi. Davi é o cara mais extraordinário da Bíblia Sagrada, o homem segundo o coração de Deus, e Salomão é o filho de Davi. Salomão assume o reino de Israel, e nunca na história de Israel o reino foi tão próspero, foi tão abençoado, foi tão rico, foi tão bendito entre todas as nações, e nunca houve um homem tão bem sucedido na sua vida como Salomão. Salomão, se ele fosse vivo, e se ele vivesse nos nossos dias, e se ele fosse cristão, por exemplo, Salomão, ele certamente frequentaria as nossas celebrações, e ele estaria aí no meio de vocês, ou no meio de nós, levantando a mão ao céu e dando glórias a Deus. Ele seria um cara muito piedoso, ele seria um cara de oração, ele seria um cara dadivoso, generoso, ele investiria na vida de muita gente, teria algumas coisas boas com ele. Salomão, se ele fosse vivo hoje, ele certamente dirigiria uma Ferrari, ele certamente seria prêmio Nobel de alguma coisa. O Salomão, se ele tivesse vivo hoje, ia estar catando a Angelina Jolie ou coisa parecida. Salomão, se ele fosse vivo hoje, o Steve Jobs ia pagar pau para ele. O Salomão, se ele fosse vivo hoje, ia ser dono do passe do Neymar e do Ganso, e do Lucas também. O Salomão, se fosse vivo hoje, ia ser dono do Barça. O Salomão, se ele fosse vivo hoje, o Salomão ia ser capa da Exame, capa da Caras, ele ia estar no castelo de Caras, cuspindo no castelo de Caras, porque ele ia ter o mundo a seus pés, ele ia ter mais popularidade que o Obama, ele seria mais aclamado do que o Lula, ele teria mais influência no Twitter do que o Rafinha Bastos. Se o Salomão fosse vivo hoje, bom, ele seria o cara, o Salomão seria o cara. Mas se o Salomão fosse vivo hoje também, ele teria catado todas as mulheres que ele pudesse catar, porque ele catou 700 oficialmente e 300 em atividade extracurricular. Ele teve 1000 mulheres, Salomão. Ele seria provavelmente presidente da maior potência mundial, e ele investiria a grana do império dele em armamento militar, em energia nuclear, em armas nucleares. Ele estaria certamente comandando uma invasão ao Iraque, ao Afeganistão, ele estaria invadindo tudo que ele pudesse. Se o Salomão fosse vivo hoje, ele ia ser trilhardário, ele ia ser o dono do dinheiro do mundo, ia estar comprometido com todas as forças e potências econômicas do nosso mundo. Interessante que na Bíblia Sagrada, Deus diz assim, que o rei de Israel não poderia acumular cavalos, leia-se exércitos, mulheres, leia-se mulheres, e dinheiro, ouro, cavalos, ouro e mulheres. O Salomão, ele teve 1000 mulheres, ele teve o exército mais poderoso de toda a história de Israel, e nunca o reino de Israel foi tão rico quanto no tempo de Salomão. Se Salomão fosse vivo hoje, ele se esqueceria de Deus. Se Salomão fosse vivo hoje, ele teria ido passar o carnaval em Salvador, ele teria ido na apoteose da saída do Ileaê, ele teria tomado um banho de água de um pai de santo qualquer em Salvador, ele teria buscado a bênção desse pai de santo, ele teria sacrificado alguma coisa para
Iemanjá, para Exu ou para qualquer caboclo lá. Ele teria lavado a escadaria do Bonfim, ele teria a fitinha do Bonfim no pulso, ele frequentaria os terreiros, ele iria nas festas de Iemanjá, e eu não tenho a menor dúvida de que se Salomão fosse vivo hoje, na velhice dele, ele ia incorporar espíritos e ia dar uma de Chico Xavier. Isso explica o capítulo 11 do primeiro livro dos Reis na sua Bíblia Sagrada. Você se lembra que Salomão, quando ele começa a vida dele, e ele assume o trono no lugar do pai dele, ele tem um encontro com Deus, e Deus diz a ele: peça para mim o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão pede sabedoria, e por isso ele é identificado como o homem mais sábio da história da Bíblia Sagrada. E ele começa muito bem, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Salomão, ele tem tantas mulheres, e as mulheres que ele teve perverteram o coração dele, e ele se afastou do Deus de Israel, e ele construiu altares e postes ídolos e terreiros. Digamos, se fosse hoje, Salomão teria sido o maior empreendedor de centros espíritas e terreiros de macumba e de feitiçaria do nosso país. Salomão teria enchido essa nação de ídolos e demônios e teria se curvado diante de todos eles, inclusive teria incorporado alguns. É assim que termina a vida de Salomão, mas o último ato é um ato em que Deus está diante dele e faz questão de dizer que o balão mais inflado da Bíblia Sagrada foi murchado pelo alfinete do céu. O Salomão tomou um bloco no @Todo-Poderoso e Deus suspendeu a página dele do Facebook, rasgou a página em que ele estava na revista que os anjos liam lá no céu e murchou o balão dele radical e disse: olha, o teu reino será entregue ao teu servo, e eu só não faço isso enquanto você está vivo, por amor ao teu pai Davi. O Salomão, antes de morrer, ele tem uma conversa seríssima com Deus, e é por isso que o Salomão encerra o livro do Eclesiastes dizendo: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que cheguem os anos a respeito dos quais você diga: eu não tenho neles contentamento, eu não tenho neles alegria, a minha vida eu joguei no lixo, eu perdi tudo o que eu poderia ser e tudo que eu poderia ter, eu deixei de fazer e de ser tudo o que Deus queria que eu fosse e que eu fizesse. Por isso, se Salomão fosse vivo hoje e estivesse aqui hoje à noite, ele diria para você: lembra-se do seu Criador agora, hoje, agora, lembre-se de Deus agora, porque a vida passa muito rápido, muito rápido. Quando eu leio o Salomão dizendo: lembre-se do seu Criador hoje e agora, eu lembro do encontro que eu tive na minha sala ali em cima, com uma moça linda, maravilhosa, rica, bem-sucedida na carreira, casada com um cara ajeitado assim, rico, bem-sucedido na carreira, e ela sentou-se na minha frente e disse assim: pastor, eu vou me divorciar. E eu disse: por quê? Ela disse assim para mim: porque eu não quero chegar nos meus 70 anos e perceber que a vida escorreu entre os meus dedos. Eu lembrei da antologia poética do Pablo Neruda. Ele diz assim na antologia poética do Neruda: confesso que vivi. Eu falei para ela: o que você quer é chegar aos 70 anos e escrever e declarar como Neruda: confesso que vivi. Ela falou: é isso aí, pastor, você pegou. Eu falei: então como é que você vai saber aos 70 anos se você viveu ou não viveu? Ela falou: não sei. E você? Eu falei: também não sei. E eu comecei a pensar nisso. Como é que eu vou chegar no fim da minha vida com os meus 70 anos e eu vou dizer assim: eu confesso que eu vivi. Não me arrependo. Se eu tivesse que viver de novo, eu viveria exatamente do jeito que eu vivi. Eu vou chegar no fim da minha vida e eu tenho certeza que eu não vou ouvir Deus dizer para mim: Ed, você perdeu, você ganhou o mundo todo, mas você perdeu a sua alma, perdeu a sua vida. A vida para você é um vazio, e você sabe que é um vazio.
Como é que eu vivo de tal maneira que quando eu chegar em 70, um dos meus 70 anos, que aliás eu espero que sejam 170, do jeito que a medicina vai, quando eu chegar bem velhinho mesmo, que eu diga assim, eu vivi, eu aproveitei a vida que Deus me deu, eu vivi. E eu cheguei à conclusão que no último dia, no tribunal da sua consciência, você vai ter que responder 4 perguntas. Eu vou terminar com elas. 4 perguntas. Você sabe que eu sempre pensei assim, que as pessoas quando morressem, elas morriam assim, ó. Mas não, as pessoas morrem assim, ó. É um movimento de inspirar, aí não solta mais. Morreu. Quando você estiver fazendo assim, ó, você vai ter que responder 4 perguntas no tribunal da sua consciência, porque Deus vai fazer questão de aparecer lá e você vai ter que responder. As 4 perguntas que eu acho que Deus vai fazer para a gente nesse tribunal da nossa consciência, para a gente chegar à conclusão se viveu ou não viveu. A primeira delas é: onde está Deus? Onde está Deus? Porque nessa hora, companheiro, você está aqui, ó, na pontinha do abismo, e aqui, daqui para lá tem a escuridão. Daqui para lá tem a escuridão. Alguém sabe aqui onde fica o céu? Como é que é o inferno? Alguém sabe aqui como é que é a vida pós-morte? Como é que é o corpo que a gente vai ter na ressurreição? Se o céu vai ser mesmo essa chatice de ter que ficar em volta do trono cantando santo, 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 santo. Alguém sabe como é que é esse negócio? Daqui para lá é escuridão. Daqui para lá, você só tem uma coisa para dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e se jogar, e ir embora. E se você nessa hora não souber quem é esse Pai, eu vou lhe dizer uma coisa: você está na beira do desespero mais absoluto que a alma humana pode experimentar. Por isso, nesse tribunal aqui da consciência, no último respiro, no último suspiro, você vai ter que responder onde está Deus. E a única resposta que você pode dar é: Deus está aqui, porque Jesus está segurando a minha mão. O Deus da minha invocação foi Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Eu vivi para Jesus e eu conheci Jesus. Jesus me conheceu. Eu ouvi a voz de Jesus, eu seguia Jesus, e Jesus sabe o meu nome, sabe que eu sou ovelha dele. É a única resposta que a gente pode dar. Onde está Deus? Deus está aqui agora segurando a minha mão, porque eu vivi para Jesus a minha vida toda. Segunda pergunta que você vai ter que responder é o seguinte: que tipo de gente você se tornou? Sabe por quê? Porque no último suspiro Deus vai botar um espelho bem na sua cara, e você vai ter que olhar para a sua cara. Você vai ter que olhar para a sua cara. Eu vou te dizer uma coisa: o mundo de Deus não acaba em pizza. O mundo de Deus não acaba em pizza. Deus não está de sacanagem, Ele não pactua com sacanagem no mundo. No mundo dele não acaba em pizza. Por isso é que o Salomão diz assim, ó: lembra-se de Deus hoje, porque Deus vai trazer a juízo tudo o que for feito. Então Deus vai botar um espelho na sua cara, você vai ter que olhar para o espelho e vai ter que dizer que tipo de gente você se tornou. Se você tem vergonha da gente, do tipo de ser humano que você se tornou. Se você vai deixar um nome para os seus filhos, daqui a 30, 40, 50 anos, a minha filha entrar num lugar e falar: eu sou filha do Ed René. O que vai significar isso para ela, para o meu filho, para os meus netos? Que tipo de ser humano eu me tornei? Sabe que tem uma história muito engraçada do presidente Lincoln. Diz que ele ia atender um camarada, aí o camarada chegou, a secretária entrou e falou: presidente, o sujeito que o senhor vai atender já chegou. Aí diz que o presidente olhou assim pelo vão da porta e falou para a secretária: eu não vou atender o cara não. Falou: senhor presidente, o senhor me desculpa, mas por que razão o senhor não vai atender o homem? Falou: porque eu não fui com a cara dele. Falou: mas senhor presidente, o senhor me desculpa, mas que culpa tem um homem de ter a cara que tem? Ao que o presidente Lincoln teria respondido: minha filha, depois dos 40, todo homem tem culpa de ter a cara que tem.
Então você tem que escolher a sua cara agora na sua juventude, porque não tem botox e reboque que resolve.